Ora bem, quando se pensa em fado, o que é que nos vem logo à cabeça? Uma voz cheia de saudade, claro, o som da guitarra portuguesa que não se confunde com mais nada. Mas e se essa imagem for, na verdade, só metade da história? É que o fado tem uma alma dupla, uma espécie de tensão entre a tradição e a canção que o define por completo. E é precisamente isso que vamos tentar perceber hoje. A pergunta pode parecer simples, não é? Mas a resposta é muito, muito mais complexa. Assumir que o fado é só uma coisa é, no fundo, perder grande parte da sua riqueza. Para o entendermos a sério, temos de ir um bocadinho mais fundo. E é exatamente aqui que a nossa análise começa. A chave para desvendar o fado não está numa definição única e fechada, mas sim em perceber que ele tem duas almas, dois grandes caminhos que vivem lado a lado, às vezes em conflito, outras em perfeita harmonia. Então, vamos lá conhecer estes dois caminhos. De um lado, temos o fado tradicional, que é a raiz de tudo. Do outro, o fado canção, que é o fado do palco. Cada um tem as suas próprias regras, a sua própria maneira de expressar aquela emoção que, no fim de contas, é a essência do fado. Para simplificar as coisas, podemos pensar nisto assim. O fado tradicional é a matriz, a base, é a essência pura que foi sendo escolhida e afinada pela comunidade fadista ao longo de décadas. O fado canção, por outro lado, é uma evolução, uma estilização que foi buscar elementos ao fado e os adaptou para outros contextos, para um público muito mais vasto. Muito bem, vamos mergulhar aqui nas diferenças, que são enormes. Olhando para esta tabela, percebe-se logo. No fado tradicional, o que manda é a estrutura harmónica da música. Por causa disso, uma única melodia pode ser cantada com inúmeras letras diferentes. É fascinante. Já no fado canção, a rainha é a melodia. É criada de propósito para um poema e os dois não se podem separar. E repare-se na origem. Um nasce mesmo do coração da comunidade, enquanto o outro vem dos palcos do teatro de revista à procura daquele sabor a fado. Agora que já vimos as diferenças gerais, vamos focar-nos na primeira alma, o fado tradicional, a raiz. Pensem nele como a espinha dorsal, a base onde tudo o resto foi construído. É aqui que encontramos o fado na sua forma mais pura, mais rigorosa. E esta é uma das coisas mais incríveis. O repertório é finito. Pensa-se que existem cerca de 200 melodias de fado tradicional. Mas na prática, no dia-a-dia das casas de fado, o núcleo duro anda à volta de 50 ou 60. E são estas melodias que qualquer fadista ou músico que se preze tem de saber de cor e salteado. O ponto-chave aqui é esta palavra, contrafactada. Significa que a música funciona como um molde, uma estrutura onde se podem encaixar diferentes poemas, desde que a métrica seja respeitada, claro. É a flexibilidade no seu expoente máximo. Hoje a mesma melodia pode contar uma história de amor e amanhã uma história de saudade. Nomes como fado corrido, fado menor ou fado cravo talvez soem familiares. Pois bem, estes não são títulos de canções, são os nomes destas melodias base, destes moldes. E cada um tem a sua própria personalidade harmónica, o seu próprio ambiente. E esta visão purista existe, sem dúvida. Para muitos dentro da comunidade, o fado tradicional não é apenas um estilo, é o fado, o único e verdadeiro. Tudo o resto é visto como uma derivação, algo menos genuíno. É uma perspectiva muito importante para se perceber a cultura que rodeia o fado. Saltemos agora para a segunda alma, o fado canção. Se o tradicional é a raiz, então o fado canção é a flor que desabrochou para o mundo. É o fado dos grandes palcos, das rádios, dos discos que todos conhecemos. Aqui a lógica inverte-se por completo. A música é composta para um poema em específico para realçar o drama ou a melancolia das palavras. Não dá para trocar a letra. É como uma canção pop ou rock, a ideia é a mesma. Música e letra são uma coisa só, indivisível. E a sua ascensão foi meteórica. Começou como uma música com um certo toque de fado no teatro de revista, mas rapidamente ganhou vida própria. Foi abraçado por vozes gigantescas que o levaram aos quatro cantos do mundo e tornou-se, sem sombra de dúvida, a forma de fado mais conhecida a nível global. E que vozes deram corpo a este fado, desde a imortal Amália Rodrigues, que o elevou a um patamar de arte universal, passando pelo grande Carlos do Carmo até às estrelas de hoje como a Marisa, o Camané, a Ana Moura, a Carminho. São eles alguns dos grandes embaixadores do fado canção, criadores de canções que são autênticos clássicos. E para complicar só mais um bocadinho, mas de uma forma interessante, há ainda outra camada nisto tudo. A geografia. É que o fado não soa da mesma maneira na capital e na cidade dos estudantes. É uma distinção rápida, mas que faz toda a diferença. O fado de Lisboa nasce do povo, dos bairros históricos. Tem um tom mais visceral, mais direto. O de Coimbra, por outro lado, tem uma origem académica. Nasceu na universidade. É cantado só por homens, as letras são mais eruditas e a abordagem é muito mais solene.
é outro mundo. Portanto, a ideia principal a reter é esta. Da próxima vez que se estiver a ouvir fado, vale a pena o exercício de tentar perceber qual destas almas está a cantar. É uma melodia tradicional com um poema novo, a raiz, ou é uma canção feita de uma só peça, o palco? Esta distinção não é só um detalhe técnico, é mesmo a chave que abre a porta para uma compreensão muito mais rica e profunda do fado. E isto tudo leva-nos à pergunta final, não é? O fado vai continuar a viver desta tensão entre o respeito pelo cânone tradicional e a inovação que vem da canção? Haverá espaços para novas formas ou a força da tradição vai acabar por prevalecer? O futuro do fado, tal como sua história, certamente não terá uma resposta única. E talvez ainda bem.